A gente fez aí uma reposição da aula de que seria sexta-feira de língua portuguesa, mas a gente não teve aula, foi feriado, então a gente fez uma troca essa semana, né? Então hoje, que seria matemática, vai ser língua portuguesa, porque ontem nós tivemos matemática, e aí a gente continua com 2 aulas, de 2 dias com aula de matemática e 2 dias com aula de língua portuguesa. Entendido? Então vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa, iniciando pela nossa correção da atividade que ficou para casa para vocês realizarem ontem. Na primeira questão, apresenta aí um caça-palavras. Nesse caça-palavras, na primeira questão, as palavras que vocês deveriam ter encontrado, veja se você encontrou todas essas. É tangerina, magia, gelo, gelatina, regime, jeito e canjica. Vendo que todas essas palavras, a gente pode observar que todas elas começam, todas elas têm a letra G ou a letra J, aqui no caso de jeito e canjica, que são as letras que nós estamos estudando. Ela também pede que você forme frases. Ela pede essa questão aí, né, de formar as frases pessoal, então a gente vai passar para a segunda questão. Leia a narrativa seguinte. Um dia ganhei um coelho. Quem trouxe foi o tio Hans. Eu gostava muito daquele dia e passei a gostar muito do coelho. O coelho era branco com olhos vermelhos, uma gracinha. Já veio com o nome de Oz, por causa de um mágico de Oz. E por ele ser coelho de cartola mágica, segundo meu tio. Então aí na segunda questão, a gente vai ver na página 28 a letra A. Copie do texto as palavras que possuem a letra G. Então nós vamos sair no texto que a palavra ganhei, gostava, gostar, gracinha, mágico e mágica. A letra B, ela também é pessoal. Escolha uma das palavras que você escreveu no exercício anterior e forme uma frase. Também não necessita de correção. A terceira questão também é pessoal. E a quarta questão, forme palavras com G juntando as sílabas. Tem algumas sílabas no quadro. E as palavras que nós podemos formar é gelatina, gelo, singela e gema. Veja se você conseguiu aí fazer todas essas palavras, se você encontrou todas elas, se você conseguiu formar todas essas palavrinhas. Se você já tiver concluído aí a sua correção, nós vamos aí encerrando o capítulo 1 da unidade 2 e vamos começar a estudar o capítulo 2 dessa unidade 2, que é textos que ensinam. Nós vamos observar alguns textos, né, que nos passam informações, instruções, que nos ensinam, que nos estudam. Então, abre o seu livro integrado na página 54 para a gente ir observando já a abertura desse capítulo. É isso, gente. Vamos agora para o capítulo 2, o último capítulo do nosso livro 1, relacionado aí ao conteúdo de língua portuguesa, textos que ensinam. Nesse capítulo, nós vamos rever o gênero de nota de divulgação científica, aquele artigo de divulgação científica, né, também, e conhecer os gêneros textual instrucional, cartaz e aviso. E é sobre esses assuntos, sobre esse tipo de texto que nós vamos observar o nosso capítulo 2. Vejam aí que na abertura do capítulo tem um espaço onde tem 2 crianças fazendo análise de quê, gente? Observem aí. Eles estão fazendo análise de um mapa. A gente vê o globo terrestre, alguns livros, né? Uma folhinha aqui de anotação, um caderno de anotação. As crianças estão aí analisando esse mapa. E eles estão em que tipo de ambiente? O que vocês acham que é esse ambiente aqui em que eles estão? Quem disse biblioteca, né? Está correto. Eles estão aí num ambiente de estudo, um ambiente de conhecimento. Aí na seção Conversa Vai, nos questiona, você já ouviu falar em textos que ensinam? Você sabe dizer quais textos nos mantêm informados? E aí, gente, vocês já pararam para pensar sobre os textos que ensinam? Tenta aí puxar na sua memória se você conhece algum texto que ensina
a pessoa, o leitor, a fazer alguma coisa? Tente lembrar também de textos que nos mantêm informados, que nos passam informação importante, como a gente deve cuidar de um determinado assunto. Por exemplo, hoje em dia, em muitos lugares, tem pequenos textos, né, nos mostrando o uso correto da máscara, nos mostrando como a gente deve lavar nossas mãos, então, usar o álcool em gel. Então, esses são textos, né, e geralmente com imagens, com cartazes, que nos passam uma informação e nos ensinam aí a fazer alguma coisa. Na seção Conversa Vem, quais textos do nosso dia a dia nos ajudam a obter conhecimento? E quais servem para nos alertar ou nos avisar sobre algo? Vamos conhecer esses textos? Vocês podem colocar aí nessas linhas apresentadas no livro de vocês o que vocês já sabem sobre esses questionamentos. Quais textos do nosso dia a dia nos ajudam a obter conhecimento? Se você sabe, você pode ir colocando suas primeiras ideias sobre esse assunto. E quais servem para nos alertar ou nos avisar sobre algo? Você também pode colocar, se você lembrar de algum texto, de alguma situação em que são utilizados textos para informar, para ensinar. E nós vamos aí ver uma nota de divulgação científica, né? A gente viu no capítulo anterior, no capítulo 1, e agora nós vamos ver um outro texto relacionado também à nota, ao artigo de divulgação científica. Como você já estudou, os textos científicos são pesquisas sobre assuntos relevantes para a população. A nota de divulgação científica ajuda a explicar algum assunto importante para a sociedade. Veja essa nota de divulgação científica. E aí na página 56 nós vamos ler o texto. Vamos ter que aprender a cuidar da água. Vá acompanhando a leitura, você pode acompanhar tanto aqui do vídeo, como se a imagem do vídeo não estiver muito boa, você pode ir acompanhando aí do seu livro, tá certo? O Brasil tem muita água. É um dos países que tem mais água doce no mundo. Só a bacia amazônica possui 1/6 da água doce que corre na terra. Muitos rios, porém, já morreram no Brasil por falta de cuidado. Alguns afluentes, por exemplo, do Rio São Francisco já secaram para sempre. Nas bacias do Rio Doce, do Paraíba do Sul, do Jequitinhonha e de muitos outros grandes rios brasileiros, a água disponível para cada pessoa é hoje menos da metade da água que existia há 50 anos. Não ocorre a quase ninguém que a água, que vive caindo do céu, pode um dia acabar na terra. Acontece que ela pode chover e ser chuva ácida. Ela pode causar só destruição. Ela pode chover e não virar água limpa. Muitos países, hoje, já enfrentam sérios problemas de água potável. Muitos países já importam água limpa. Depois, a coisa mais importante é manter as nascentes, os rios, as lagoas limpos e protegidos. Os rios que já morreram no Brasil morreram por causa dos desmatamentos em suas nascentes. Morreram ou estão morrendo por causa do assorreamento de suas margens, construções indevidas. Morreram porque as terras por onde eles correm viraram desertos feitos pela mão do homem. E aí mostra, né, o texto disponível aí nessa página, mostra o link do acesso, que esse texto está disponível. Como a gente viu, a gente pode acessar esses links, ver a matéria completa, como a gente viu na aula anterior. Aí na página 57 tem uma atividade que vocês irão realizar logo depois aqui do nosso vídeo, sobre esse texto, né? No texto que você leu, são apresentadas informações sobre a água. Marque com o X as características desse texto. Você vai ler essas frases e vai ver as características presentes aí no texto e marcar. Na segunda questão, você sabe o que significa a palavra potável? Pesquise no dicionário e assinale a imagem que apresenta o conceito de água potável. Depois escreva com suas palavras o que você entendeu. Então, você vai pesquisar no dicionário e não vai copiar a resposta do dicionário. Você vai copiar o que você entendeu a respeito aí
do significado da palavra potável e depois marcar aí qual dessas duas imagens apresenta água potável. Dando continuidade aí na nossa página 57, nós já vimos o conceito anteriormente do que significa artigo, nota de divulgação científica. Agora nós vamos ver o que significa cartazes e avisos, a definição desse tipo de texto. O cartaz é um texto que tem como objetivo convencer as pessoas de algo. Ele geralmente pode ser visto nas ruas, nas paredes, nos cinemas, nos hospitais e nas escolas. Por sua linguagem, ele consegue convencer as pessoas a mudarem de atitude. Ele é assinado por uma instituição, governo, instituições privadas, escolas, etc. O seu principal objetivo é comunicar algo. Os cartazes geralmente fazem parte de campanhas que querem atingir algum objetivo, por exemplo, campanha de vacinações em hospitais. Observe o cartaz a seguir. Ele possui letras grandes que se destacam. É assinado por órgãos do governo e, além de possuir uma linguagem que indica uma ordem, a imagem, linguagem não verbal, traz bastante impacto. Perceba como a imagem do homem com uma cirurgia no peito parece ser um super-herói. E aí nós podemos observar esse cartaz na página 58. Um herói de verdade nunca morre. Ao doar seus órgãos, a vida continua para alguém. E esse cartaz, gente, nos apresenta o quê? Uma informação sobre a doação de órgãos. Aqui embaixo a gente pode observar. A doação de órgãos nunca acontece com pessoas em estado de coma, quando a chance de voltar ainda existe. Somente na morte encefálica ou cerebral, que é irreversível, o transplante de órgãos pode ser feito. E aí nós podemos ver as assinaturas embaixo dos órgãos competentes e que estão aí assinando esse cartaz. O SUS, Central de Transplantes, a Secretaria de Estado da Saúde e o governo de Goiás. Seja o super-herói, né? Seja o herói da vida de alguém, doe órgãos, comunique essa decisão à sua família. E aqui nós podemos observar a imagem bem impactante, né, como se fosse uma pessoa que teve aí essa atitude de doar os seus órgãos e dar vida aí, né, para outra pessoa, ter oportunidade de continuar a viver. Observe este outro exemplo. Aí nós vamos para a página 59. Trata-se de um cartaz divulgando um evento para discutir sobre a água. O cartaz busca convencer as pessoas a participarem do evento, mas também apresenta dados sobre como se inscrever, local, data, site de inscrição e etc. Também é assinado por algumas instituições. Observe que as letras maiores do cartaz são da palavra água, para chamar a atenção. As cores também utilizadas na construção do cartaz são azul e branco, para remeter à água. Então aí vocês podem observar várias coisas no cartaz associado aí à água, exatamente para fazer essa associação e chamar a atenção das pessoas para esse assunto. Então aí nós podemos ver, água, juntos vamos preservar, ano 4. Aqui do lado, nessa parte, a gente pode ver as informações que foi falado aí inicialmente no texto de a representação desse cartaz, de apresentação. A data de abertura das inscrições, o encerramento, a seleção estadual, né, a divulgação do resultado final, a exposição dos trabalhos dos vencedores no Shopping Rio Mar. Aqui nós podemos ver, né, um texto convidando as pessoas a participarem. Expresse seu compromisso com a preservação da água através do seu talento criativo. Participe do concurso e escreva seu desenho, vídeo, curta-metragem ou projeto. E aqui nós podemos observar uma frase, né, para impactar, para chamar a atenção das pessoas. O meio ambiente precisa de quem tem sede de saber e de preservar a água, e ao redor vários desenhos associados aí ao assunto e essa gota, né, bem grande, representando também a gota de água. Aqui embaixo, mais uma vez, nós podemos observar a assinatura dos órgãos competentes que estão assinando aí esse cartaz. E aqui nós podemos observar o gênero textual aviso
e a definição desse gênero. Assim como o cartaz, o aviso também possui uma mistura de linguagem verbal, escrita e não verbal, que é a imagem. Então vamos lembrar disso, gente. Linguagem verbal vem de verbo, né? Da escrita. E linguagem não verbal, a gente vai sempre associar à imagem. É uma linguagem, mas ela não é verbal. Ela é uma linguagem utilizando aí imagens para se comunicar. Circula em ambientes públicos, assim como o cartaz. Porém, diferentemente do cartaz, o aviso não busca convencer as pessoas de algo. Ele apenas informa sobre um evento, uma campanha, um movimento, etc. Pode ter orientação de local, data e horário. Então, como nós podemos observar, nós vimos 2 exemplos de cartaz. Um falando sobre a doação de órgãos e outro falando aí sobre a água. Agora nós vamos observar aí um aviso. Na página 60, a gente pode observar um cartaz aí com um aviso. Perceba como as imagens do aviso conversam com o conteúdo dele. O aviso mostra um lembrete sobre as férias das pessoas de uma empresa. E as imagens são de itens que têm a ver com a viagem. Chapéu de praia, óculos de sol, câmera fotográfica, celular e etc. Vamos analisar aí esse aviso. Aí a gente pode observar as imagens, né? Ali também nós podemos ver uma lupa, um globo terrestre, fones de ouvido, passaporte, né? Outros itens aí relacionados à viagem. Estaremos em férias coletivas do dia 21/12/2017 a 11/1/2018. Retornaremos ao trabalho no dia 12/1/2018. Haverá plantão de atendimento pelo telefone. E aí nós podemos ver a empresa, né? Infosoft, que é a empresa que está assinando aí esse aviso. Na página 61, veja outro aviso. Ele pertence a um shopping center que divulga o horário de funcionamento no período de carnaval, especificando as lojas. Veja que as imagens e as cores utilizadas no cartaz, apenas coloridas e máscaras de carnaval, remetem ao conteúdo do aviso, né? Então, sempre as imagens utilizadas nos cartazes, nos avisos, vão estar associadas ao tema, às frases, o conteúdo do cartaz ou do aviso. Então, vamos observar mais um exemplo aí na página 61. Carnaval 2017. Horário de funcionamento do shopping Conquista Sul no período do Carnaval, 26 de fevereiro a 1 de março. E aqui está o exemplo das lojas que abrirão no domingo, na segunda-feira o que vai estar aberto, o que vai estar fechado, na terça-feira e na quarta-feira. E aí a gente pode observar, né, todos os detalhes aí do cartaz, tudo que tem aí no cartaz, as imagens, né? Os enfeites estão todos relacionados ao período do carnaval, que é aí o foco central desse aviso, já que o aviso está sendo relacionado ao horário de funcionamento no período de carnaval. É isso aí, gente. Vamos encerrando a nossa aula de hoje. Eu vou deixar a agenda com a atividade lá no nosso grupo da turma, tá? No grupo do WhatsApp, porque